Tudo bem, turma joia? Vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Agora nós vamos falar um pouquinho da variação de tensão em regime, tá? A variação de tensão em regime, pessoal, é basicamente, né, é aquela variação de tensão que se sustenta ao longo do tempo, tá? Então, a variação de tensão, por exemplo, né, que você vai identificá-la em uma medição de longos ciclos, tá? No mínimo uma medição de 1008 leituras, por exemplo. O que que a gente sabe? A normativa ela traz ali uma faixa de classificação da magnitude da tensão da seguinte maneira, né? Você tem aqui ao centro a tensão de referência. Então, por exemplo, aqui em Goiás seria a tensão nominal da rede, 220 volts. Você vai ter um percentual que essa tensão ela pode variar tanto para cima quanto para baixo, que ela continua dentro dessa região verde que a gente chama de faixa adequada, tá? Recomendo depois que vocês peguem o PRODIST, tá? Que são os procedimentos de distribuição, e verifiquem, né, qual é a faixa, o percentual, né, de variação para cada nível de tensão. Você tem no nível da distribuição até 1000 volts uma certa faixa, depois você tem de 1 até 13,8, 13,8 a 34, 34 a 69 e por aí vai. Então você tem diferentes faixas de variação de tensão permitidas, tá? Se a tensão variar acima dessa faixa que a gente chama adequada, ela passa a entrar numa região que a gente chama de precária superior ou precária inferior. Então quer dizer que saiu do adequado. A partir do momento que entrou nesse campo aqui, se a concessionária perceber uma falha, né, uma falha não, uma onda de tensão, né, uma medição nessa região por um tempo significativo, ela já precisa atuar preventivamente para tentar enquadrar essa tensão de volta para o nível adequado. A primeira medida que a concessionária toma é mudança de TAP de transformador, tá? Então, é o primeiro ajuste que eles vão tentar. Se eles verificar, se eles fizeram a medição de 1008 pontos, como que eles chegam nessa medição? É quando o consumidor liga lá reclamando que o nível da tensão está muito baixo ou muito alto. Então, eles vão mandar lá um técnico, né, que vai instalar um medidor e vai fazer uma medição de série, né, de 1008 pontos. Se identificar que está nessa faixa, eles vão autorizar, né, mandar fazer uma mudança de TAP, tá? Isso aqui é algo assim que é muito complexo porque depende muito da condição da rede, se é uma rede tronco, se é uma rede radial, se é uma rede longa, depende da distância que você está do transformador. Às vezes, próximo ao transformador, os níveis de tensão estão muito bons. Se você é o último consumidor daquela linha, você vai experimentar fundamentos maiores. Então, tem uma série de características, tá? Que são levadas em consideração. E aí você vai ter, né, uma faixa acima desses valores, que é quando extrapola mesmo, que você já está numa região crítica, tá? Esse tipo, né, de problema, isso aqui precisa ser corrigido imediatamente, porque quando a tensão em regime entra nessas faixas críticas, a chance de você estressar um equipamento até mesmo chegar à queima dele é muito grande, tá? Então, assim, passa a ser um problema considerável. Aqui, turma, a gente tem um exemplo de medição, né? No caso, não é uma medição aqui em Goiás, é uma medição numa região lá no Sudeste, tá? Onde você tem uma tensão fase neutra de 127 volts. Então a tensão RMS, o ideal era que ela fosse retinha aqui, né, bonitinha. E aqui você tem as medições das fases A, azul, laranja B, cinza C. Então você está medindo as três fases e você vai acompanhando o comportamento da onda. O ideal era que ela ficasse aqui dentro dessa região verde. Estão percebendo aqui? Se ela ficar entre o verde e o vermelho, ela está na faixa precária. E se ela ultrapassar a vermelha, ela entra na faixa crítica, tá? Percebam que a distância para os afundamentos,
a tolerância é maior do que a tolerância para as elevações, tá? Por que que a tolerância para o equipamento, para o afundamento é maior? Porque geralmente esses equipamentos mais sensíveis eles têm um LCC com capacitor. Então esses capacitores, né, eles por vezes, né, e pela própria característica da fonte chaveada, da entrada dos equipamentos, eles conseguem funcionar, né, com uma variação de tensão, né, maior, tá? Eles conseguem responder de forma melhor. Ao passo que no caso da elevação, não, você passa por uma parte de estresse térmico, e aí o estresse térmico reduz vida útil, tá? Geralmente o afundamento vai causar um mau funcionamento ou desligamento, então tem essas características. Então, qual que seria o ideal aqui? Seria você fazer com que essa tensão elevasse por inteiro, né? Tá vendo ali que no início da medição você teve uma faixa crítica e ali mais ao meio da medição você também teve uma faixa crítica, tá? Então, possivelmente você vai ter que atuar aqui nesse transformador, mudando o TAP para que a tensão fique um pouco maior, tá? Então, essa seria a forma de atuar. Vocês podem me perguntar, professor, mas essa onda, né, essa tensão eficaz, é possível ela ficar flat, né? Bom, pessoal, é muito difícil isso acontecer, porque essas variações aqui são as variações da carga, tá, do carregamento. Isso aqui, se for um consumidor industrial, você tem os ciclos de produção. Você tem a produção no período diurno, você tem uma parada para a hora do almoço, depois você tem uma parada de troca de turno. E sempre que você tem essas paradas, você tem variações de carga. E se varia a carga, com carga, mais corrente, diminui tensão. Né? É normal acontecer isso, é uma resposta natural do circuito. Com menos carga, menos corrente, aumenta a tensão. E aqui no caso uma medição de 7 dias, né? Que aí você consegue pegar o perfil completo desse consumidor, tá? Então, se algum de vocês aí pretende atuar nessa área de consultoria, né? Isso aqui seria só, né, um pequeno exemplo de uma análise que se faz por um consultor na área de qualidade da energia elétrica, tá? Bom, pessoal, aqui, né, só para destacar um pouquinho, né, quais são as principais origens dos problemas, né? Então, do ponto de vista da concessionária, né, a maior parte dos problemas são causas naturais, tá? Na maior parte dos casos, né, aliás, na maior parte dos casos são causados, né, naturalmente, né, são imprevisíveis. Cerca de 25%, né, dos problemas de qualidade são causados pelo próprio consumidor, tá? Mais ou menos 1% apenas pela concessionária. Por que que é tão pouco? Porque a fiscalização em cima da concessionária é muito grande, né? Então a ANEEL ela fiscaliza muito em cima e ela realmente ela exige a qualidade daquela tensão fornecida pela concessionária. E aí, né, do ponto de vista da concessionária, você tem ali também um percentual menor, né, quando é causada pelo consumidor, tá? Pensando nessa questão da responsabilidade harmônica, você pode ter essa outra condição aqui também, né, do ponto de vista do consumidor. E aí a coisa muda um pouco, né? Do ponto de vista do consumidor, né, novamente as causas naturais são as principais, mas aí você já tem ali uma divisão meio a meio, né? Parte pelo consumidor, parte pela concessionária e uma parte pelo consumidor adjacente, tá? Então, né, se a gente juntar esses dois aqui, você vai ter mais ou menos um mix, né, de como ocorrem os problemas de qualidade na rede elétrica. Bom, pessoal, aqui só destacando, né, então, como que você faria uma análise de qualidade. Então, basicamente foi esse resumo aqui que a gente fez, né? Você primeiro vai tentar identificar qual que é o tipo de problema, né? Pode ser um desses problemas ou pode ser um conjunto de problemas, né? Que é outra questão, nem sempre é um problema único, né? Você pode ter um conjunto de problemas ali.
Para isso, você vai precisar fazer uma coleta de dados para confirmar isso, e aí você vai coletar de diferentes formas, né, na unidade consumidora, na concessionária e por aí vai. Você vai realizar, com base nesse levantamento, estudos computacionais, né? Então você consegue fazer via simulação computacional através de programas que fazem simulação do domínio do tempo, exemplo do ATP, o Saber, o MATLAB. Você consegue estudar aqueles distúrbios simulando a rede. Existem equipamentos que reproduzem os fenômenos, né? Então você pode reproduzir os fenômenos laboratorialmente, tá? Mas aí para isso você vai precisar ter uma medição daquele problema, né? Então você vai fazer uma medição em loco, uma medição de 7 dias ou uma medição instantânea para fazer esse levantamento do problema. E aí lá no final você vai cruzar todos esses dados, né? Então você vai ver se houve algum distúrbio na rede detectado pela concessionária ou pela unidade consumidora. Você vai fazer as simulações, você vai fazer a validação com a medição e aí você vai vir com a interpretação do resultado e com a proposição da solução, tá? Então, embora seja bem simples aqui o fluxograma, isso aqui são, né, estudos complexos, né, que você, dependendo do caso, você pode levar até 1, 2 meses para conseguir identificar qual é a possível falha ou causador daquele distúrbio, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês nessa nossa aula de hoje, tá? Eu queria agradecer imensamente vocês pela participação nessa aula. Naturalmente, conforme eu disse, é apenas um pequeno esboço, né, uma pequena introdução na área de qualidade de energia. Aqueles que tiverem interesse em aprofundar os estudos, né, existem vários programas de pós-graduação, especializações nessa área, né, então quem pretende atuar nesse setor é um setor muito interessante, muito bom. Eu recomendo muito, né? Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado nessa área, né? Então, é uma área muito interessante de se estudar. Né, pegue também como referência o PRODIST, né? Tem também as normas internacionais, as IECs, né? Então, também é muito interessante vocês estudarem. E você vai encontrar uma infinidade de livros, né? Tanto em língua portuguesa e artigos, né? Quanto na língua inglesa, né, na área de qualidade de energia ou power quality, né. Então, você tem uma infinidade aí, né, você tem livros, né, do Matt Bolan, por exemplo, livro do McGrahan, né, então você tem uma série aí do o Ivo Barbie, né, menciona um pouco isso também na parte de eletrônica de potência. Você tem o livro do Matt Bolan, né? Matt Bolan também um autor que trabalha muito nessa área de qualidade de energia, né? Meu orientador do mestrado e doutorado, professor Zé Carlos Oliveira, também é um grande conhecedor da área. Então, assim, né? Pesquisem por aí, vocês vão encontrar inúmeros títulos, inúmeros autores que estudam sobre esse assunto, sobre essa área, tá? Pessoal, meu muito obrigado pela participação de vocês. Agora eu peço por gentileza que vocês, né, leiam, né, o material disponível aí na plataforma Moodle, tá? Eu deixei aí também um vídeo motivador, né, que traz alguns aspectos da qualidade do serviço. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, que eu estarei à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.